Se tem uma coisa que eu sempre tive dificuldade é planejar minhas leituras. Eu separava lá o livro bonitinho para ser lido e quando eu via, batia vontade de ler outra coisa completamente diferente. Mas para 2026 eu decidi fazer diferente. Bem vibe ano novo e vida nova mesmo. Fiz uma lista de 12 livros, um por mês, e prometi para mim mesma que eu não vou furar eles. Posso até enfiar uns extras no meio, mas esses aqui são sagrados. E hoje eu quero compartilhar esse planejamento com você. Espero que de alguma forma te inspire e te ajude a montar o seu planejamento também. Oi, meu nome é Gisele, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tudo bem do lado daí? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre 12 livros para o ano de 2026. No final do vídeo eu tenho um presente de ano novo para você, então fica comigo até o final, pode ser? Mas chega de ladainha e vamos à lista. Um dos requisitos para essa minha lista foi escolher livros que eu já tenho na minha estante, no Kindle, releitura, e é claro, vão ter um livro ou outro que eu não li ainda e que eu não tenho aqui em casa, que eu vou precisar comprar. Justamente porque eu tenho livros na minha estante que eu tenho vontade de ler, que eu tenho interesse, e que eles são novos. Alguns não são, mas eles já estão aí tanto tempo que eu fiquei pensando, caramba, eu tenho vontade de ler, por que eu vou comprar mais se eu tenho coisa aqui ainda para ler? Então, ao invés de fazer uma lista inteira de livros que eu não tenho, eu resolvi diversificar um pouco. Dessa forma, eu escolhi para a leitura de janeiro Quincas Borba, do Machado de Assis, que foi um livro que eu comprei no ano passado na Feira do Livro. Esse livro fala sobre Rubião, um professor que ficou rico da noite para o dia. Claro que não foi por causa da profissão dele. Inclusive, ele abandonou ela. Ele recebeu toda a fortuna do seu amigo Quincas Borba. Rubião se muda para a capital e lá ele começa a viver uma vida luxuosa sem muita responsabilidade financeira. Para piorar, ele se apaixona por uma mulher chamada Sofia. Só que essa mulher, ela é casada com um homem chamado Cristiano Palha, que é amigo dele. Mas apesar do Cristiano saber dessa situação, de que o amigo está apaixonado pela sua esposa, ele não fica enciumado, ele não quebra a relação com o Rubião, muito pelo contrário, ele estimula ainda mais essa relação. Mas tudo isso tem um interesse por trás, um interesse financeiro. Permanecendo próximo do Rubião, uma coisa interessante acontece. A fortuna do Rubião vai cada vez mais diminuindo e a fortuna do Cristiano com a sua esposa Sofia vai cada vez mais aumentando. Ouvi falar que é um livro que critica e denuncia as hipocrisias da vida burguesa. Para fevereiro, eu escolhi A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Essa daqui é uma releitura porque esse livro é muito, muito bom. Trata-se de uma fábula política que foi escrita na Segunda Guerra Mundial. O autor, ele escreve de forma simples e inteligente sobre a ditadura de Stalin. Ele não fala sobre esse assunto de forma explícita, mas por meio de uma fábula. E essa história, ela fala sobre uma fazenda onde os animais eles estão cansados de serem explorados pelos humanos. Por causa disso, eles fazem uma revolução e tomam conta do lugar. Eles sonham com uma sociedade igualitária, justa, cooperativa, mas não demora muito para que algumas concessões e privilégios comecem a surgir. As regras são alteradas em silêncio e os líderes passam a manipular a memória coletiva. Para o mês de março, eu escolhi O Senhor das Moscas, de William Golden. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Preciso me segurar para não ler ele em janeiro e ferrar com toda a minha lista, mas também estou com medo de estar com a expectativa muito alta. Esse livro fala sobre um avião que caiu em uma ilha e os únicos sobreviventes são um grupo de meninos. No início eles tentam até se organizar e manter a ordem enquanto esperam pelo resgate, mas esse grupo aparentemente inocente acaba entrando em uma disputa selvagem pelo poder a ponto deles se esquecerem da civilidade. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Combinado? Esse livro é uma ficção cristã que acompanha Annelise Ward. Ela é uma jovem escritora de Londres. Depois dela fazer uma piada sobre o rei em uma peça, ela acaba ficando em apuros com a corte.
Na história também conta que no quarto dela tem um portal mágico que ela descobre e que ela acaba sendo transportada para um reino chamado Enderman. Endermore. Enderman é o bicho do Minecraft. Endermore. Só que esse reino é dominado por um tirano. E a Annelise descobre que a sua maior arma, o seu maior poder, não é usar a espada, mas sim as suas palavras. Então ela passa a usar as suas histórias para distrair esse rei, enquanto um grupo de rebeldes tenta salvar o reino. Também estou muito empolgada para ler essa história. E esse portal mágico no quarto dela me lembra muito as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, que inclusive também estou devendo resenha aqui no canal. Para maio, o meu mês, eu escolhi Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse livro fala sobre uma órfã que sofreu muito desde a infância, começando primeiro na casa da sua tia, onde ela foi criada, e também numa rígida escola que ela passou a frequentar. Ela tenta romper com esse passado difícil, se torna governanta e acaba se apaixonando. E ao descobrir o amor, ela também descobre um segredo difícil. E é claro que para essa lista tem que ter C.S. Lewis. E para o mês de junho eu escolhi Anatomia de um Luto. Esse é um dos livros que já está há bastante tempo na minha estante e que eu decidi colocar na lista. Essa obra nasceu em um dos momentos mais difíceis da vida desse autor, que foi quando ele perdeu a sua esposa. Lewis compartilha reflexões profundas e honestas sobre a morte e de como até mesmo um cristão firme na fé pode se ver abalado a ponto de não ver sentido nas coisas. Ao mesmo tempo, ele mostra com sensibilidade como podemos nos reconstruir aos poucos em meio ao luto. Para o mês de julho, eu escolhi Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. O detetive belga Hercule Poirot, o mais famoso do mundo, embarca no Expresso Oriente. Só que após a meia-noite, esse trem é obrigado a parar por causa da neve pesada nos trilhos. E na manhã seguinte, um dos passageiros é encontrado morto com várias facadas. Presos ali no meio do nada, o Hercule Poirot precisa interrogar suspeitos, encontrar pistas, montar o quebra-cabeça antes que o criminoso ataque novamente. Para agosto, eu escolhi O Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto. Policarpo é um funcionário público, estudioso do tupi e um defensor ferrenho das tradições nacionais. Mas essa devoção toda acaba colocando ele em situações absurdas. Para ele, tudo aqui é melhor. A terra, a comida, a natureza, a cultura e até mesmo os governantes. Eu prefiro não comentar sobre essa parte. Esse livro possui uma narrativa crítica e satírica e aborda sobre temas como patriotismo e identidade nacional. Para o mês de setembro, eu escolhi um romance, que é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa história acompanha a Elizabeth Bennet, que é uma jovem inteligente e de opiniões fortes. Ela vem de uma família com 5 filhas e a sua mãe é obcecada em casar todas elas. Quando um rico e reservado homem aparece na região chamado Sr. Darcy, ela logo o julga arrogante. E ele, por sua vez, a julga como uma pessoa orgulhosa e difícil. Mas entre mal-entendidos, propostas inesperadas e diferenças sociais, eles começam a perceber que estavam errados um sobre o outro. Enquanto Elizabeth confronta seus preconceitos, o Sr. Darcy aprende a domar o seu orgulho. Em outubro, eu vou ler mais um livro do C.S. Lewis, que é o Como Cultivar uma Vida de Leitura. Todo ano eu tenho hiperfoco em algum autor. Ano passado foi no Danny Ortland. Eu tô achando que nesse ano vai ser no C.S. Lewis. Neste livro, o autor compartilha reflexões sobre literatura e responde perguntas como por que lemos e como saber se você é um verdadeiro leitor. Aqui ele fala sobre o impacto da literatura na nossa vida, ele traz recomendações, fala sobre os seus gostos, inclusive em relação ao Senhor dos Anéis e Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu acabei de falar. Ele também defende sobre a importância de fazer releituras de bons livros. Em novembro, eu escolhi O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Na verdade, eu nunca li nada do autor e fiquei curiosa para conhecer alguma obra dele. Essa história fala sobre Amaro, um padre que não tem vocação nenhuma para o celibato nem para o sacerdócio.
tanto que ele acaba se apaixonando perdidamente por uma jovem chamada Amélia. Quando Amélia engravida, o escândalo ameaça destruir a reputação de todo mundo. Daí o Amaro se vê dividido entre assumir a sua responsabilidade ou preservar a sua imagem. E por fim, em dezembro eu escolhi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li esse livro na época da escola e tô com muita vontade de revisitá-lo, agora com um olhar mais amadurecido. A garganta tá pedindo menos. Aproveita para beber água também, tá bom? Vidas Secas traz um retrato vívido da vida no sertão nordestino. E o autor mostra com uma escrita seca e precisa sobre as dificuldades e injustiças enfrentadas por uma família de retirantes. Uma família composta por Fabiano, Sinhá Vitória, os meninos e a inesquecível cachorra baleia. Presos num ciclo de fome, seca e falta de oportunidades, eles se veem à mercê da violência do ambiente e das pessoas. Ainda assim, eles seguem agarrados à última faísca de esperança para tentar encontrar uma vida menos dura. Bom, esses foram os meus 12 livros para 2026. Estou muito animada para começar esse projeto. Se você quiser acompanhar mês a mês esse projeto, basta você se inscrever e ativar o sininho. Eu vou estar trazendo resenhas e análises sobre os livros. Eu também tenho um presente para você que ficou até o final do vídeo. Eu fiz uma ficha de leitura para você avaliar, registrar e comentar sobre os livros que você estiver lendo ao longo do ano. Disponibilizei aqui na descrição do vídeo, é gratuito, tá no formato PDF e você pode, se quiser, imprimir. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os livros que foram mencionados nesse vídeo. Clicando no link você vai ser redirecionado para a página da Amazon onde você pode efetuar a sua compra. Agora me conta, qual livro desses aqui que eu mencionei você já leu e qual pretende ler comigo? E se você já fez a sua lista de livros para serem lidos nesse ano, compartilhe aqui nos comentários. Quem sabe algum livro me inspire a ler como extra ou quem sabe para colocar na lista de 2027. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Um grande beijo e até a próxima.